Diz assim, Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo de número 12. 2:12. É um livro escrito por Salomão. Salomão foi no seu tempo o homem mais sábio e no seu tempo também o rei mais rico que Israel já teve e o rei também que mais realizou obras em favor de Israel. Para você ter uma ideia, Davi fez um projeto, seu pai de Salomão, fez um projeto e passou a vida em guerra e não conseguiu construir sequer o templo ou a casa real. E Salomão é quem vai tornar pacífico o seu reino com todos os exércitos vizinhos, aqueles que estavam ao redor de Israel, para fazer cessar a guerra, e isso com a sua sabedoria. Mas ele vai tratar nesse capítulo sobre vaidade. Vamos ver do 2:12 em diante. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas, o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece a ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Versículo 18. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Senhor, sela esta palavra no coração de cada um de nós, de tal maneira que aqueles que aqui estão ou assistindo na transmissão ao vivo do culto de nossa igreja sejam edificados, ó Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. No livro Lawyer of the Devil, o advogado do diabo, ele
durante todo o filme, a gente não percebe, ele está tendo uma visão, uma alucinação. E aí, ao final de tudo, ele encontra-se com o diabo personalizado no filme. E aí ele recebe um elogio e ele fica todo vaidoso, todo satisfeito. E quando ele vira as costas, o diabo diz: vaidade, esse é o pecado que eu mais gosto. E aí ele, que tinha o filme inteiro lutado para não fazer a vontade do diabo, encerra o filme, o advogado do diabo, fazendo a vontade do diabo, por causa da vaidade. Salomão vai tratar no capítulo 2, 3 segmentos só sobre a vaidade. A vaidade das riquezas, do 1 até o 11, a vaidade da sabedoria, do 12 até o 17, e a vaidade do trabalho, do 18 em diante, até o último versículo de número 26. Salomão era riquíssimo, muitas concubinas, de uma sabedoria extraordinária, escreveu este e outros livros de sabedoria que temos na Bíblia, a palavra do nosso Deus. E ele escreve este livro que nós conhecemos como o livro do pregador, o livro de Eclesiastes. E este livro é conhecido como o livro mais azedo da Bíblia. Aliás, há uma obra com esse título, Eclesiastes, o livro mais azedo das Escrituras Sagradas. Mas por quê? Porque ele começa a observar tudo o que está acontecendo ao redor dele, e ele diz: tudo é vaidade. O trabalho, a gente trabalha, diz ele aqui, trabalha, você trabalha, se mata para poder juntar, e aí depois que você junta, você morre e deixa tudo, que você não sabe que vai ser sábio ou tolo para administrar aquilo que você deixou. Você deveria ter remido, aproveitado melhor o tempo. E ele vai tratar, por exemplo, do casamento, da educação dos filhos, e ele vai dizer: tudo isso, tudo na vida é vaidade, é correr atrás do vento. Ou seja, você vai vendo o seu tempo passar, o tempo ele vai se extinguindo, e você percebe que você viveu uma vida de uma grande vaidade que não faz sentido. Porque ele diz: então você vai envelhecer e vai morrer. E o tempo passou, e você descobre que tudo que você viveu era só vaidade. O namoro foi uma vaidade, o noivado, o casamento, o trabalho, o emprego. Ele vai dizendo: tudo vaidade. E ele disse: então eu comecei a pensar na sabedoria, que é o segundo segmento, e percebi que também isso é vaidade. Dizia ele que quando você junta todo este conhecimento, chega um momento em que esse conhecimento se desfaz junto com você. Lembro-me que no início do doutorado chegou um senhor de idade avançada. Eu ainda era meio jovem, mais ou menos, 30 e poucos anos. E chegou um senhor e ele sentou ao meu lado. E aí ele começou a ver aquelas aulas, o que estava acontecendo. E aí ele disse assim: é muito triste perceber tudo isto. Nós não havíamos nos apresentado, ele era oriundo do Paraná. E eu disse a ele: o que é triste? E ele disse: agora que eu tenho tanto conhecimento, que eu sei tanta coisa, que eu já juntei tanta coisa, que eu me aposentei, que eu posso descansar, é triste saber que eu estou perto de morrer. Eu olhei para o lado, disse: mas o senhor está com saúde. E disse: mas eu tenho menos anos de vida, eu deveria tê-los aproveitado, meus anos de vida, eu deveria tê-los aproveitado de modo melhor. Salomão está escrevendo exatamente sobre isto. Ele diz: tudo na vida, dependendo de como você vai viver, ele diz: tudo é vaidade, tudo vai acabar, tudo vai passar, tudo vai terminar. Eu já contei à igreja que quando eu cheguei a Cabo Frio para pastorear a igreja, eu fui visitar um diácono já de idade avançada, e eu fui lá à rua onde ele morava, eram 2 diáconos
Nicanor Pacífico e Ovídio. E quando cheguei lá, os moradores daquela rua tinham colocado o nome da rua, requereram a prefeitura colocar o nome da rua de Rua dos Santos. E aí, quando cheguei lá, disse: vocês moram na Rua dos Santos? Eles disseram: aqui na entrada do Baixo Grande. Os moradores fizeram abaixo assinado e colocaram o nome da rua de Rua dos Santos. E eu já sabia, alguém da igreja havia dito, que era por causa deles dois, do testemunho, da vida, do jeito como eles lidavam com as pessoas, e diziam os vizinhos que eles eram os santos da rua. E a rua até hoje chama-se Rua dos Santos por causa deles dois. E aí eu disse ao irmão Nicanor, ele veio me atender no portão, e eu disse, o irmão era um sítio bonito, grande, bem cuidado, e eu disse: o irmão mora aqui, ele se toma conta. E eu disse: o irmão toma conta, o irmão é caseiro. E ele disse: mais ou menos isto. E aí eu disse: mas eu posso entrar? Ele falou: claro, o seu patrão está aí? E ele disse: meu patrão? Eu disse: eu gostaria de conhecê-lo. Ele disse: o senhor já conhece. Eu já conheço o dono da propriedade. Ele disse: já. E era a primeira vez que eu entrava naquela rua, pouco tempo pastoreando a primeira igreja de Cabo Frio. E eu disse: o senhor tem certeza que eu conheço o dono do sítio? Ele é lá da igreja? E ele disse: também é. Eu falei: quem é o dono do sítio? Ele falou: Jesus. Eu só tomo conta. Ele disse: daqui a pouco eu vou morrer e vai vir outra pessoa tomar conta. E eu fiquei olhando para aquele homem, ele estava com um chapéu de palha, e eu fiquei olhando para ele. Ele falou: não é? Eu falei: mas então o sítio é seu? E ele disse assim mesmo: não, bobinho, eu só tomo conta, porque eu vou morrer, e outro vai vir tomar conta no meu lugar, e ele vai morrer, e outro vai vir tomar conta no lugar dele. O sítio vai continuar aí, a gente só toma conta, a gente não leva o sítio. Salomão está dizendo que chegou um momento da vida dele que ele começou a observar as riquezas, a sabedoria e o trabalho, e ele disse: tudo é vaidade. Você acorda cedo, vai dormir tarde, diz ele, perde a saúde, perde tudo, e ele diz: tudo isso é vaidade. Tudo, tudo, tudo. O comer, o beber, o dormir, o correr, ele diz: tudo é vaidade. Você quer ver? Nós vivemos num momento na sociedade que talvez seja o momento de maior manifestação de vaidade que toda a humanidade da face da terra. Abre o seu Facebook e dá uma olhada. Você tem gente assim, de frente, de lado, de frente, de lado. Tem gente na academia, no restaurante, na praia, na piscina. Salomão olharia para isso e diria: vaidade. Tudo é vaidade. Toda essa gente, diz Salomão, vai passar. E se o que é que acontece? Diz: é como correr atrás do vento. Essa figura é muito presente no Velho e também no Novo Testamento. A ideia de correr atrás do nada, correr atrás do vento. Tiago diz que aquele homem que ora e que não tem fé é como alguém que fica diante do espelho, olhando para ele mesmo, se admirando, se admirando, se admirando. Ele diz: e depois, quando muito tempo já passou, ele sai da frente do espelho e ele vai embora. E diz Tiago: e nada restou da imagem dentro do espelho. Aquele que passa muito tempo orando e não tem fé, Tiago diz, é mais ou menos assim. Aquele que frequenta a igreja e não tem fé, aquele que lê a Bíblia e não tem fé, diz, é mais ou menos assim. É como alguém diante do espelho, olhando e nada vai restar. E aí no finalzinho do capítulo 2, quando está falando sobre a vaidade do trabalho, e ele diz, você trabalha, trabalha e não sobra nada. Lembrei-me do Edson, fundador do grupo Amil no Brasil, depois vendeu para Health, se não me engano o nome é esse,
saúde lá dos Estados Unidos, por 25 bilhões foi vendido. E aí ele juntou, e um dia, numa palestra, Marcelo disse que ele disse o seguinte: quando a gente é jovem, a gente perde a saúde para ganhar dinheiro. E quando a gente fica velho, a gente gasta todo o dinheiro para ganhar saúde. Então dizia ele, seria melhor que a gente poupasse a saúde na juventude, que a gente conseguisse manter a saúde enquanto é jovem, para não precisar se preocupar quando ficasse velho. Ele andava com uma equipe de cardiologistas, ele tinha um problema no coração, porque se ele precisasse de repente, teria socorro imediato para atendê-lo. Andava no avião dele com a equipe para onde ia, e ele teve um infarto fulminante. O reanimaram, e ele morreu de novo, e o reanimaram, e ele morreu de novo, e de nada adiantou tudo o que ele juntou. De nada adiantou todo o império da Amil que ele montou. Ficou a herança. Você sabe o que é herança na visão do direito? A visão é aquilo que a herança é aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem por causa dela. Ficou na mão, como disse Salomão, quem garante que não será um tolo que vai administrar todo o fruto do seu trabalho? E aí ele fecha no versículo 25 e 26, ele diz lá no 26, porque Deus dá sabedoria, dá conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Salomão está dizendo que todas estas coisas, o trabalho, a vida, a riqueza, só tem sentido se forem dados por Deus. Porque ele diz, ele vai dar o prazer, a satisfação a esta pessoa. Há uma grande diferença. Quando Deus, por exemplo, hoje nós vemos, é muito comum a pessoa estar em estresse, que tem dinheiro, eu vou para as Malvinas, né? Eu vou para não sei onde, ele vai para tudo que é canto. A Bíblia diz que quando Deus fez todos esses lugares, seja Cancún, qualquer canto, que vá para Dinamarca, que vá para onde quiser, e viu Deus que era bom. E ser bom é diferente de prazer. Você pode fazer aquilo que é bom e não gerar prazer para você. Só que quando Deus olha para Jesus, Jesus vai ser batizado, então ouve-se uma voz do céu, Deus olhando para Jesus. Poderia a narrativa bíblica dizer, e viu Deus que o batismo de Jesus, ouviu Deus que Jesus era bom. A Bíblia diz que não, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Prazer é diferente de ser bom. O que você faz, trabalha, ama, dorme, gera filhos, educa filhos, isso tudo pode ser bom, mas pode não gerar prazer se não for feito na presença de Deus. Então ele diz, Deus dá essas coisas e elas geram prazer. Dizia o pecador, ao pecador Deus dá trabalho, e ele trabalha feito um desesperado para juntar alguma coisa, e ele acha que está sendo abençoado, mas diz o versículo, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, e quando ele morrer, tudo que ele amontoou, Deus pode destinar para quem ele quiser. Então, este livro parece extremamente azedo. Ed Renekiewicz escreve um livro com este tema, sobre este livro, mas o capítulo 3 diz, mas para todo o propósito debaixo do céu, um tempo determinado. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Se nós andarmos nele, na presença dele, vamos descobrir prazer na vida, porque Deus tem tempo certo para tudo. Então você volta para casa com Deus, e a família, olhando para a família, ela não só vai dizer, a família é boa. Não, vai dizer, eu sinto prazer na minha família. Vai chegar ao trabalho segunda-feira pela manhã, e ao invés
de declarar: o meu trabalho é bom, vai dizer: o meu trabalho gera prazer. Vai olhar para você mesmo no espelho e ao invés de você se contemplar, você vai dizer: a minha vida gera prazer porque me foi dada por Deus. Salomão está dizendo todas estas coisas num capítulo só, no capítulo 2, sobre as vaidades, mas também sobre o prazer gerado pela presença de Deus.